o dólar está em alta, está todo mundo acompanhando o que está acontecendo com o câmbio, isso mexe na sua, na minha e na vida aqui também do João. Tudo bom, João? Tudo bem, Thiago? Prazer estar aqui com você. Que toca a Sunoelf. E esse patamar de dólar, ele tem criado perdedores e também cria vencedores. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho dos efeitos que traz em diversos setores da economia. Bom, mas antes eu já peço para você botar aqui nos comentários quem que você acha que ganha, quem que você acha que perde, será que isso é bom para o Brasil ou não? Bom, João, vamos lá. O que está acontecendo com o câmbio? Um ano atrás, o câmbio estava 4,86, um ano atrás, né? No dia 13 de junho de 2023. No momento que a gente está gravando, está 5,41, está bem volátil, pode ser que suba um pouquinho, caia um pouquinho aí até o final do dia, mas no momento que a gente está gravando, está em 5,41. O real é uma das moedas que mais se desvalorizam no mundo esse ano. E eu queria pegar a sua opinião do porquê que você acha que isso está acontecendo. Perfeito, Thiago. Assim, tem vários motivos, né? O câmbio é uma variável que é afetada por diversas outras variáveis, mas na minha visão, se eu fosse elencar um ponto que justifica esse cenário, é o cenário fiscal do Brasil. A gente está vendo o governo com muita dificuldade de fechar as contas públicas, a gente está vendo polêmicas semanais ali no Congresso, né? O governo vai e faz uma desoneração, né? Então, ele abre mão de arrecadação e ele corre e coloca mais tributos sobre empresas para arrecadar, o empresariado, a população reclama, o governo volta atrás. A gente está com muita dificuldade de fechar a conta. Com isso, o investidor observa esse cenário como maior risco e acaba saindo do Brasil, acaba pressionando o dólar. Isso é muito ruim para a economia local, né? Principalmente para algumas empresas que dependem de comprar insumos, mas tem alguns ganhadores, né? Algumas empresas que vão bem desse cenário. Acho que você pode comentar um pouquinho aqui, né? Bom, vamos falar dos perdedores e vamos falar dos vencedores. Em primeiro lugar, qual que é o efeito de um dólar alto na economia brasileira? Inflação, né? E os canais de transmissão da inflação se dão através do preço dos alimentos. Boa parte dos alimentos são dolarizados, né? Soja, milho, os insumos do agro são dolarizados, o fertilizante que a gente importa de fora, os maquinários, o que vai no agro, né? E agro é alimento, é dolarizado em grande parte. E mesmo os produzidos aqui, né? Às vezes as pessoas não entendem como as coisas produzidas aqui são correlacionadas com o câmbio, porque o produtor ele pode vender para fora. Então, se o dólar vai para 6, 7, ele vai querer vender para fora e não vender aqui, né? Então, mesmo que é produzido aqui, você vai estar sendo afetado pelo câmbio. Exato. Mesmo o Brasil sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ele tem exportadores que podem escolher se vender no mercado interno ou no mercado externo, além de todos os insumos que são dolarizados. Boa parte dos insumos são dolarizados. Então, a transmissão da inflação se dá através dos alimentos, através dos combustíveis, né? O combustível também é uma commodity dolarizada. Os remédios, né? Boa parte dos insumos dos remédios, boa parte dos remédios no Brasil são importados também. E também na questão do vestuário. Essa foi algumas das coisas, não são as únicas coisas. Quem viaja para fora também vai ter inflação nesse caso, né? Então, esse é o primeiro canal de transmissão da inflação, são esses setores que eu falei. Então, a inflação subindo também tende a gerar uma pressão nos juros, né? Um dos mecanismos que existem de contenção da inflação é os juros. As curvas de juros já estão subindo. Aqueles juros que se falava de 7,5%, 8%, 9% no final do ano, no começo desse ano, essa conversa já não existe mais. Existem vários economistas experientes e renomados que já estão falando, inclusive, de alta, talvez não nessa reunião, mas em algum lugar das próximas reuniões. Então, a questão dos juros já é uma realidade. Aquela queda hoje não está mais sendo precificada. Todo mundo já está trabalhando com alta de juros, certo, João? Certo, e o mercado hoje, Thiago, assim, precifica um juro já de 12% no longo prazo. Então, assim, é muito alto, seria muito ruim para a economia brasileira se a gente voltar tão rápido a ter esses juros de 12%. Bom, mais inflação e mais juros é ruim para quem? Principalmente para os setores voltados à economia interna. A inflação, ela tira poder de compra do consumidor e os juros altos, para quem tem muita dívida, é mais despesa de juros. Para mim, um claro perdedor são as empresas de varejo, sobretudo aquelas ligadas à linha branca. O consumidor ele vai ter menos poder aquisitivo e
essas empresas têm bastante dívida e os juros pega na veia esse tipo de empresa. Então, o consumidor ainda parcela a compra, né? Então, para o consumidor vai ficar mais caro. Essa empresa apanha de todo lado. Apanha de todos os lados, né? E a margem já é baixa em tempos bons, em tempos ruins, várias das empresas aí têm margens negativas. Vamos dar nomes aqui, né? Via Varejo, Magazine Luiza, são claramente empresas que são afetadas por essa conjuntura. Quem são os vencedores? Os exportadores brasileiros, né? Quando o dólar sobe, a competitividade do exportador brasileiro, ela aumenta. É interessante que eu comecei o vídeo falando o seguinte: o Brasil hoje tem uma das moedas que mais se desvalorizou este ano. O Brasil compete com outros países, né? O Brasil exporta muito produto relacionado ao agronegócio, minério de ferro, e está cada vez mais exportando produtos derivados de petróleo também. Celulose, bastante. Celulose, está lá na categoria do agro, né? E nós temos competidores, né? Na questão da celulose que você citou, o Canadá é um competidor nosso, no minério de ferro, a Austrália é um competidor nosso, na soja tem os Estados Unidos, tem a Argentina que está produzindo cada vez mais soja aí nos últimos 12 meses. Então, quando a nossa moeda desvaloriza mais do que a dos nossos competidores, a competitividade do nosso produto se torna maior. Então, um dos claros vencedores do dólar mais alto são as exportadoras. Vamos dar nome também. Uma exportadora que não é alavancada, a Vale, tende a se dar melhor. O preço do minério caiu aí nos últimos dias. Alguém pode falar, pô, Thiago, por que a Vale caiu então? Porque o preço do minério caiu. Então, não é só o dólar que impacta os exportadores brasileiros, mas o preço do minério estivesse igual ao que estava há um mês atrás, se o câmbio sobe, é bom para o exportador, porque ele produz com parte dos seus custos em reais, né? O salário do trabalhador lá da Vale é um custo em real, outros custos dela também são em real. Então, quando o dólar sobe, o produto que ela vende é em dólar e uma parte do custo dela é em real, com isso a margem aumenta. Então, os exportadores brasileiros são vencedores. Eu também cito aqui os exportadores do agronegócio brasileiro, que sofreu um pouco aí nos últimos 12 meses por questões de seca no Mato Grosso, agora tem essa questão das chuvas no Rio Grande do Sul e também a queda do preço de algumas commodities. A gente fala do agro, mas tem commodity que subiu, o café subiu, Cacau tá no cacau tá explodindo. Nem todas as commodities agrícolas estão em queda, tem commodities que estão subindo. Aqui o agronegócio ele tem um peso muito grande de soja e a soja de fato deu uma queda, até deu uma recuperada nos últimos dias, e este dólar ajuda muito o produtor local. Então, um dos vencedores desse dólar alto são os exportadores brasileiros. Certo, João? Certíssimo. E assim, tem exportadores brasileiros, né, que estavam já com preços descontados, né, algumas empresas listadas na bolsa, com isso a geração de caixa tende a subir. Se você não tem uma alavancagem, eu acho que eles vão entrar num momento muito favorável aí. É lógico, né? Quem tem mais alavancagem, então você pega uma empresa como Suzano, ainda mais alavancada, você tem que olhar ali o total, mas você pega uma empresa como Vale, assim, desse dólar, acho que é o grande vencedor desse patamar de câmbio. Beleza, pessoal, muito obrigado. E João, rapidinho, para quem acompanha até o final aí, conta um pouquinho da Suno Wealth. Perfeito, a Suno Wealth é a área aqui que toca a gestão patrimonial dos nossos clientes com maior patrimônio. É uma área que tem mais de 200 famílias que já confiam o patrimônio aqui nas mãos da Suno, tem mais de 500 milhões de reais sobre a IUM, e a gente toca, Thiago, principalmente com empresários, né, e executivos C-level, né, executivos aí de alto nível, CFOs, CEOs, que não tem muito tempo para gerir o patrimônio, né? A gente olha aqui, para analisar Vale, para falar um pouquinho sobre o impacto do câmbio, você tem que estudar muito, né? Você vê quantas coisas aqui você falou que são anos de estudo que você teve. Essas pessoas buscam alguém para confiar o patrimônio, para terceirizar, né, de fato a gestão, ter alguém que confia, e aí que a gente tem um time dedicado, mais das pessoas que está indo muito bem para cuidar do patrimônio das famílias. Beleza, João, muito obrigado. E quem quiser ter o auxílio do João e do time dele, eu vou botar um link aqui na descrição para vocês conversarem com os profissionais da Suno Wealth. Até a próxima. Beijo grande.